Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à 15ª aula do treinamento de React. Nessa aula, vamos aprender a trabalhar com o Activity. Mas afinal, o que é esse tal de Activity, Ralph? Basicamente é um container. Ele lembra muito uma section ou uma div lá do HTML. Mas o que ele tem de diferente? Ele possui uma propriedade chamada Mount, onde nós vamos poder deixar oculto ou visível os elementos contidos nesse Activity. Então é bem interessante porque nem sempre a gente quer deixar visível diretamente um formulário, uma tabela, uma lista ou uma imagem, por exemplo. Então é algo bem legal. Vamos ver na prática como implementar. Visual Studio Code, vamos criar o nosso componente, botão direito, New File, e o nome vai ser container.jsx. Muito bem. Um comentário, componente, function, container, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e em seguida vou exportar o meu componente. Export the full container. Ponto e vírgula. E em seguida, a gente vai ter o retorno. Return, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E aqui, sinal de menor, Activity. Legal, aqui em cima vai ser feita a nossa importação. E entre os nossos activities, eu vou adicionar um H1, aprendendo a utilizar o Activity. Legal. E como é que eu consigo deixar visível ou oculto? Bem, eu venho aqui no meu Activity e utilizo a propriedade Mount. E aqui nós podemos utilizar dois termos, hidden e visible. Então, hidden deixa oculto, visible deixa visível. Eu vou deixar visible neste momento. Podemos salvar e em seguida main.jsx. Eu vou referenciar o meu container. Legal. Foi importado aqui. Podemos salvar e testar. Navegador. Aprendendo a utilizar o Activity. Vamos lá no Visual Studio Code alterar o valor do Mount. Pronto. Salvar, testar. E olha que bacana, o nosso H1 foi oculto. Muito simples e muito prático. Ralph, e se eu quiser implementar isso? Digamos, ter um botão que quando eu clico, eu posso deixar visível ou oculto o meu Activity? Bem, isso é bem interessante e nós podemos fazer. Visual Studio Code, eu começo criando o meu state. Const, colchetes, visível, vírgula, set, visível, recebe, use state, ele vai ser importado aqui em cima junto do nosso Activity, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, e em seguida, true, verdadeiro. E agora teremos a nossa função para intercalar o valor do state visível. Function, alterar visibilidade, abre e fecha parênteses, abro e fecho chaves, e em seguida, set visível, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, exclamação, visível. Estamos quase finalizando. Vou dar um Ctrl X no meu Activity, utilizar um fragment, adicionar um botão, clique aqui, um evento de clique e depois referenciar a minha função, alterar visibilidade. E abaixo do botão, Ctrl V, teremos o nosso Activity contendo H1. E para finalizar, o nosso load vai ter que ter basicamente uma condicional.
Vou apagar aqui as aspas e o termo hidden, abro e fecho chaves, referencio o state visível. Se for verdadeiro, então, aspas, visible. 2 pontos, que é senão, aspas, hidden. Prontinho. Podemos salvar. Em seguida, navegador. Olha só que legal. Temos o nosso botão e o nosso H1 que está sendo englobado pelo Activity. Se eu clicar aqui, ótimo, ficou oculto. Se eu clicar novamente, perfeito, está visível, está disponível. Aqui uma dica bem legal. Voltando aqui para o Visual Studio Code, uma boa prática quando vocês vão trabalhar com o nosso state é o seguinte: se eu preciso utilizar o valor que o state possui neste momento, essa aqui não é uma boa prática. Por quê? Pode dar algum bug, pode dar algum problema e a renderização ela não executar corretamente. Em outras palavras, se o meu elemento estiver oculto e eu clico no botão, talvez ele continue oculto. Então, para não ter este problema, faremos o seguinte: set visível, abro e fecho parênteses, ponto e vírgula. Aqui eu vou ter um termo chamado valor atual. O que é um valor atual? É o valor atual do meu state visível, que é true, verdadeiro. Igual seta para a direita. A partir dessa etapa, eu posso trabalhar com um valor que contém o meu state. Aqui eu quero negar. Então, vou utilizar uma exclamação, valor atual. Então, por boas práticas, sempre quando vocês forem trabalhar com o valor atual de um state, sempre utilizem essa estrutura para não ter nenhum bug, nenhum problema. Agora sim, podemos salvar, fazer um teste e vocês vão verificar que continua funcionando, só que agora com essa dica, com essa boa prática. Pessoal, espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado dessa aula. Tendo qualquer dúvida, por favor, comente aqui embaixo. Não se esqueçam aquele like e até a próxima!